Olá, seja muito bem-vindo ao canal do SESB. Se ainda não for inscrito, se inscreva, curte, comente, compartilhe e esteja conosco nas nossas atividades. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, o nosso Evangelho no Lar. Todas as terças-feiras, às 20h30, a nossa irradiação. Todos os sábados, das 15 às 17 horas, a nossa reforma íntima. Para aqueles que desejam estar conosco de forma presencial, segue nosso endereço, nosso telefone para qualquer dúvida. Siga também o SESB no Instagram, e esse é o nosso Pix, a nossa conta, para aqueles que querem nos auxiliar contribuindo financeiramente com os nossos trabalhos, auxiliando-nos na manutenção desse trabalho, para que ele também chegue a mais pessoas. Vamos então fechar os nossos olhos para dar início ao nosso Evangelho no Lar. Querido Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade superior, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar em nosso lar, queridos benfeitores, amigos abnegados, responsáveis em nos aproximar de Deus, que possamos nesse instante, auxiliados por vocês, dar início ao nosso estudo, compreender a nossa lição e utilizar esse conhecimento em nossas vidas, colocando ele em prática na nossa família, no nosso dia a dia, para que ele nos sirva para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Pedimos também por todos os lares que nos ouvem e por todos os nossos irmãos do mundo espiritual que se encontram ligados à psicosfera desses lares, para conosco também aproveitarem essa oportunidade do Evangelho no Lar para o seu próprio aprimoramento. Que assim seja. Hoje a nossa lição do livro Mestre de Amor é a lição de número 29. Tarefa. Gostaria de servir, findado porém aos altos postos, e dirimias muitas dificuldades, solvendo os aflitos problemas que esmagam o povo. Pretenderias atuar em relevantes compromissos, onde a própria atividade se convertesse em repressão ao crime de todos os matizes. Desejarias abraçar missões especiais no mundo das pesquisas científicas ou no campo das ciências sociais, abrindo horizontes claros para a coletividade. Pretenderias o trabalho nas altas esferas religiosas, comentando as necessidades das massas junto aos administradores do mundo e ressurgindo o roteiro iluminativo quanto libertadores. Estimarias a liderança na coletividade, favorecido pelos recursos que enxergam nos outros e lamentas serem inúteis onde se encontram. No entanto, não sabes as lutas das posições frontais. Desconheces, talvez, que todos eles, convidados pelas leis a atenderem às dificuldades dos outros homens, são igualmente homens em dificuldade. Atormentam-se, sofrem, choram e vivem com a máscara sobre o cariz, conforme os figurinos da política infeliz, ou os modelos da cultura em abastardamento. Lutam contra máquinas emperradas e odiosas. Muitas vezes são vencidos. Alcançaram-se as culminâncias do poder sem base para os pés. São iguais a ti. A posição de relevo não faz o caráter reto. A mudança de governo não opera repentina mudança de moral. O problema social é mais complexo do que parece. Podes, todavia, muito fazer, não de cima, mas de onde te encontras. O suntuoso palácio subalterniza-se ao alicerce que serve de apoio à construção. Se o sacerdócio que anela não te alcança o ideal, recorda que o lar é a escola da iniciação primeira para qualquer investidura. Todos aqueles que se notabilizaram no mundo passaram pelas mãos anônimas do domicílio familiar.
onde se apagaram os pais e os mestres na extensão do sacrifício grandioso e desconhecido. A ferramenta humilde, que rasga o solo onde repousa o monturo, é a irmã do buril, que talhou a pedra. A enxada gentil, que prepara a terra, é companheira da pena que sancione as leis agrárias de justa distribuição de terrenos. Todas as tarefas do bem são ministérios divinos em que devemos empenhar a vitalidade sem esmorecimento nem reclamação. Sem as mãos da humilde cozinheira, as mãos do sábio não poderiam movimentar o progresso humano. Cumpre, pois, o dever que te cabe com a alma em prece, e embora não sejas notado na terra, demora-te reconhecido. Recorda que Jesus, até agora, é o grande servidor anônimo, a ensinar-nos que a maior honra da vida é o privilégio de ajudar e passar adiante, servindo sempre e sem cansaço. Nessa lição, Joana, ela é muito sugestiva nos títulos. Os títulos geralmente são as respostas para as lições. A lição é tarefas, e ela vai nos dizer, nós como cristãos, qual é a tarefa que nós temos que cumprir, qual o dever que nos compete. E ela vai nos iniciar dizendo assim, que nós gostaríamos de altos postos, de postos de destaque, seja na política, seja na resolução dos conflitos sociais, seja nos conflitos, nos problemas religiosos da grande administração do planeta. Nós achamos que os postos grandes é que resolvem os problemas da humanidade. Então, quanto mais elevados os postos, a gente acha que aquela pessoa que lá está tem o poder de mudar uma sociedade. Mas aí é bem interessante porque ela coloca por terra toda essa nossa ideia, dizendo que aquelas pessoas que se encontram nos grandes postos, elas são iguais a nós, que elas também são imperfeitas como nós, que elas têm as suas dificuldades, que ela diz aqui que elas também choram, que elas também vivem com a máscara no semblante de que a política infeliz da nossa terra, a cultura, traz esse semblante de tá tudo bem, mas no fundo as pessoas têm os mesmos problemas que a gente. E a gente vai notar que isso é tão verdade, principalmente nesse momento em que a internet ela é bem atuante e nós sabemos quase que diariamente, quase que em tempo real, da vida das pessoas, das grandes autoridades religiosas, das autoridades políticas. E nós vamos ver exatamente isso que ela está dizendo aqui, que elas são pessoas como nós. E pessoas imperfeitas como nós, e que, portanto, não vão realizar aquilo que nós desejaríamos realizar se lá estivéssemos. Porque ela vai dizer aqui que esses grandes, como essas pessoas são iguais a nós, e ela vai dizer que a posição de relevo não faz o caráter, não é a posição que eu me encontro que faz com que eu seja melhor, não é a posição de destaque de grande autoridade religiosa que vai fazer com que o meu caráter seja reto, eu seja uma pessoa boa, eu seja uma pessoa evoluída, não é minha posição de presidente da república, ou que é o título mais alto que nós temos, que vai fazer com que eu seja uma figura com um caráter reto. Não é a posição de destaque, de relevo, não é a posição que eleva o homem. E aí ela vai dizer, bem interessante, que a mudança do governo não opera repentina mudança de moral. Porque muitas vezes a gente acha assim, então a resposta para a humanidade está numa mudança de governo político. E nós no Brasil, por exemplo, esse ano nós
teremos a eleição no final do ano. Então a gente pensa assim: os problemas da sociedade serão resolvidos com o governo. Será? Aí ela já está nos dizendo que não. Porque pode até mudar um governo, pode até mudar uma forma de administração, pode até ter alguém da ciência com um grande ideal, alguém de destaque na parte religiosa. Mas nada adianta se não mudar a base. Eu posso ser um excelente governador, um excelente administrador, mas se eu não tiver os subalternos que fazem o que eu peço, que desempenham a sua tarefa onde estejam, eu não vou ter uma boa administração. Eu posso ter uma família e ser uma grande autoridade, pai e mãe dentro da família. Mas se eu não cumprir a minha tarefa como pai, como mãe, como representante dessa família, a minha família, se eu não cumprir a minha tarefa e cada um cumprir a sua tarefa, a minha família não vai ser uma família de sucesso. Então, ela vai nos dizer que a mudança de governo não opera a repentina mudança de caráter. Não é a posição que eu me encontro. Não é a mudança apenas das posições. Aí ela diz que o problema social é mais complexo do que parece. O problema social, o problema da nossa sociedade, ele é mais complexo do que parece. Porque nós somos espíritos e nós somos complexos dentro das nossas imperfeições, dentro das nossas complexidades mentais, morais. Somos muito diferentes uns dos outros. Agimos de forma diferente, pensamos e sentimos muito diferentes uns dos outros. Então, a resolução dos conflitos sociais é muito difícil. Que ela diz aqui, são muito complexas. Então, o que eu posso fazer? Se não é uma posição de destaque, e se mesmo que esteja numa posição de destaque, a mudança que a gente almeja, que a gente deseja muitas vezes promover na humanidade, não vai acontecer. Por quê? Porque ela vai dizer aqui que nós podemos muito fazer, mas se nós tivermos uma base, ou seja, eu vou fazer muito pela humanidade quando a humanidade fizer muito por si mesma, cada um fizer a sua parte. Um governo, uma administração, uma religião pode promover uma mudança significativa, mas não quando um representante, o pilar dessa representação muda, mas quando todos os seus subalternos, quando todos aqueles que se encontram na base, uma obra no bem, para ela ser uma obra de destaque, ela não depende de uma única pessoa. Não tem aquele ditado que diz mão durinha apenas não faz verão? De fato, mão durinha apenas não faz verão quando você para analisar num contexto geral. Ela não tem como fazer tudo. Ela não tem como mudar as pessoas. Ela tem como fazer a sua parte, a sua tarefa. E é isso que ela aqui está nos convidando. Pode, todavia, muito fazer. Não de cima, dos altos postos, das posições de relevo e de destaque, mas onde te encontras, onde nos encontramos, é ali a posição que melhor podemos desempenhar as nossas funções. É ali que temos que cumprir as nossas tarefas. É ali a nossa missão.
O suntuoso palácio subalterna ao alicerce que serve de apoio à construção. Então ela vai fazer uma comparação que o palácio mais suntuoso que nós vemos, ele tem uma base, ele tem um alicerce. E se não fosse o alicerce sustentando o seu peso, ele não existiria, ele viria ao chão. Ele só sobrevive porque ele tem a base. E a base são aqueles que cumprem a sua tarefa. E ela vai nos dizer que qual é a base mais importante hoje para nós pensarmos? Qual é a base mais importante? Onde nós temos que cumprir o nosso papel, a nossa tarefa? Se o sacerdócio que anelas não te alcança o ideal, se nós não conseguimos alcançar o ideal de destaque, de sucesso, da forma como nós desejamos ou desejaríamos, recorda que o lar, a família é a escola da iniciação primária para qualquer investidura. Então é no lar que nós formamos o nosso caráter, é no lar, dentro do ambiente familiar, que nós começamos a cumprir as nossas tarefas, os nossos deveres. É o lar, os nossos familiares que vão nos auxiliar a nos tornar seres humanos melhores, como nós já falamos em Reformas Íntimas passadas. Os familiares não vêm para que eu os torne melhores, mas eu me torne melhor na presença, na companhia, na convivência dos meus familiares, dos meus amigos próximos. Então, o sacerdócio mais importante da iniciação primária é o lar, a família. Todos aqueles que se notabilizaram, todos aqueles que se tornaram celebridades, destaques no mundo, passaram pelas mãos anônimas do domicílio familiar, onde se apagaram os pais e os mestres na extensão do sacrifício grandioso e desconhecido. Então, se nós vemos hoje uma figura de destaque na nossa sociedade, é porque ele teve um lar que sustentou ele, que deu amparo, que foram os mestres que são anônimos. Aquela pessoa por si mesma, ela não conseguiria talvez se desenvolver tanto se não tivesse a sua base, que são os mestres anônimos. É essa tarefa anônima da base que Joana está nos convidando. Se você é pai, que seja um excelente pai. Se você é mãe, que seja uma excelente mãe. Se você é filho, que seja um excelente filho. E assim sucessivamente. A família é muito importante para o nosso desenvolvimento enquanto espírito. E ela vai dizer que a ferramenta, ela vai fazer aqui, a ferramenta humilde que rasga o solo, onde repousará o monturo, é a irmã do burilo que talhou a pedra. Ou seja, a ferramenta que promove a escultura, a enxada que prepara a terra, ela é tão importante tanto quanto a própria escultura após ser talhada. E a terra tem a enxada que promove a terra, tem a mesma importância daquelas, ela coloca aqui penas, mas canetas, que sancionam leis e que liberam a distribuição dessas terras. Ou seja, todas as atividades, todas as tarefas são importantes. E ela vai dizer, todas as tarefas no bem são ministérios divinos, em que devemos empenhar a vitalidade sem esmorecimento nem reclamação. Então, todas as tarefas são importantes. Todas elas. A limpeza, a pessoa que faz uma limpeza num centro espírita, que é um trabalho anônimo porque não é visto,
as pessoas percebem quando tá limpo, quando tá sujo, mas não sabe quem faz. A pessoa que cuida da planta dentro do centro espírita, a pessoa que, hoje em dia, na tecnologia, que publica um vídeo, que realiza que faz uma mensagem, que faz um vídeo para ser publicado. São trabalhos anônimos, mas que são importantes. Todos os trabalhos no bem são importantes. Não importa qual seja ele, se ele é pequeno ou se ele é suntuoso ou grandioso. Todos eles são importantes. E ela vai fazer essa comparação assim, bem interessante. Se as mãos da humilde cozinheira, sem as mãos da humilde cozinheira, as mãos do sábio não poderiam movimentar o progresso humano. Ou seja, se não tem aquela pessoa, aquela cozinheira que faz a comida, como o sábio vai ter energia para movimentar o progresso? Ela está nos mostrando que todas as atividades, por mais singelas, por mais simples, por mais desprezadas que sejam por nós, elas têm a importância que nós demos a elas. Por exemplo, a gente fala bastante assim, a limpeza é uma, pelo menos essa visão que tinha, né, é uma atividade mais simples. Mas até a limpeza depende em qual país você faz. Porque muita gente, às vezes, deixa uma profissão, aqui um diploma, no Brasil, num país, para realizar uma limpeza na Suíça, nos Estados Unidos, e trabalha como limpeza e com orgulho. Então, não existe profissão inferior ou superior. Existe a profissão que eu mais dou valor ou deixo de dar valor. Hoje eu diria assim que a tarefa mais importante que existe no ambiente familiar é daquela pessoa que se dedica na promoção de um filho, no desenvolvimento daquele caráter, em fazer com que o filho seja uma grande pessoa, um grande homem, uma grande mulher, mais próximo a Deus, que é uma tarefa mais importante do que essa, de desenvolver um ser humano, de fazer com que um ser humano se desenvolva em todas as suas potencialidades máximas, e que você, enquanto mestre, enquanto pai e mãe daquele ser humano, se desenvolva também na sua potencialidade máxima, porque para desenvolver um pupilo, um filho, a gente também tem que se desenvolver. Então, quer uma tarefa mais importante do que essa, a de promover uma vida? E hoje em dia é uma das tarefas mais desprezadas na nossa sociedade. É mais visto, é melhor visto para a sociedade, muitas vezes, uma mãe ou um pai, por que não? Que deixa o seu filho numa creche e que trabalha dia e noite para pagar a creche e para ter um salário um pouco melhor do que essa pessoa, não tendo a despesa da creche, ficar em casa com seu filho, mas promover aquele ser humano dentro das suas potencialidades. Hoje em dia até crime, estão tentando criminalizar os pais que querem trazer uma escola para os filhos dentro de casa, que querem educar os seus próprios filhos conforme eles entendem ser o melhor para os seus filhos. Então, a nossa sociedade está invertendo os valores, invertendo as
tarefas mais importantes. Não são as tarefas o problema, é o valor que nós estamos dando a elas. E as tarefas mais importantes, os postos mais importantes, que são os postos de dentro do nosso lar, nós estamos delegando eles a outros. E por isso a nossa sociedade se encontra mais doente, a nossa família mais abandonada. E a sociedade sente o reflexo também do abandono, porque um lar sem uma estrutura, sem uma base, ele vai ser uma sociedade sem estrutura e base. Então, Joana nos convida à nossa grandiosa tarefa. Qual é ela? Onde eu me encontro? Dentro do lar. É a tarefa mais grandiosa que eu posso desempenhar. Na minha profissão, onde eu me encontro, dentro da atividade que eu desempenho na casa religiosa, é onde eu me encontro. Tem aquele ditado: floresças onde fores plantado. Onde eu me encontro é ali que eu tenho que florescer. Cumpre, pois, o dever que te cabe com a alma em prece. E embora não sejas notado na terra, porque são cargos anônimos, demora-te desconhecido, recorda que Jesus, até agora, é o grande servidor anônimo a ensinar-nos que a maior honra da vida é o privilégio de ajudar e passar adiante, servindo sempre e sem cansaço. Então, que nós ficamos com essa belíssima lição. Nós devemos servir onde nos encontramos. Devemos ser úteis e trabalhar sempre, sem cansaço, servindo sempre, onde quer que estejamos. No posto que Deus nos confiou, é ali. É ali o posto que eu tenho que desempenhar a minha função. Que eu tenho que desempenhar meu dever e a minha tarefa. É ali que precisam de mim. Que possamos então ter força, coragem, perseverança, persistência, abnegação, renúncia, para que nós consigamos bem desempenhar as nossas tarefas, onde nos encontremos. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre e grande amigo, Jesus, agradecemos pela grande oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na Terra, de estarmos nessa oportunidade de cumprir o nosso dever, a nossa tarefa, que possamos bem desempenhar aquilo que nos compete, onde nos encontramos, para que esse nosso posto de trabalho incansável nos faça promover em nós a nossa evolução, a nossa transformação moral, que consigamos nos desenvolver enquanto ser humano, aproveitando ao máximo todas as oportunidades que o Senhor nos concede para servir aos nossos irmãos, para que eles também consigam o seu desenvolvimento, para que eles também caminhem conosco na sua direção. Agradecemos a infinita bondade que o Senhor nos concede. Essa oportunidade do Evangelho no lar, em nosso lar, onde podemos refletir sobre os nossos deveres dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente familiar, para verificar em nós se estamos bem desempenhando o nosso papel, onde nos encontramos. Ajude-nos, Senhor, a refletir e conduza-nos no desempenho dentro da nossa família. Agradecemos imensamente. Pedimos por todos os lares que nos ouvem, para que eles também igualmente sejam beneficiados pela restauração e equilíbrio dos seus lares,
a fluidificação das suas águas, o auxílio a todos os nossos irmãos do reino inferior, reino mineral, reino vegetal e reino animal, e também aos nossos irmãos no mundo espiritual, que possam ser conduzidos, amparados e auxiliados pela espiritualidade superior para os locais que lhes são próprios, onde também receberão o amparo e o auxílio, assim como nós. Agradecemos infinitamente pela oportunidade do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Desejo que tenham todos uma excelente noite, uma semana maravilhosa, de muita reflexão e cumprimento das nossas tarefas. Espero todos até o próximo segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço